Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura no livro do Gênesis, capítulo 25. Hoje leremos do versículo 12 ao versículo 21. Diz a palavra de Deus. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, e Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mipsão, Misma, Tumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, e olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és louvado no nosso meio, Tu és bendito, adorado com louvores, entronizado entre os homens e anjos. Senhor, neste momento pedimos Tua graça e misericórdia para que a Tua palavra seja anunciada, que ela seja captada, entendida pela igreja, seja vivida também, seja posta em prática. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine os valores do Teu reino, na missão que recebemos do Senhor, de glorificar o Teu nome nesta trajetória. Estamos, Senhor, nesta grande história da redenção. Estamos na missão de Deus, na Missio Dei. E louvamos o Teu nome por esse privilégio. Que os nossos olhos e o nosso entendimento sejam abertos pelo Espírito Santo, para que possamos compreender o que está revelado, está sendo ensinado aqui na Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um daqueles textos que podemos subestimar tranquilamente, né? Que a nossa mente pode dizer assim. Aqui há apenas duas listas de descendências, duas genealogias, a de Ismael e a de Isaac. Talvez você nunca tenha reparado que essas duas listas estejam lidando com a missão de Deus, com o progresso da missão estabelecida por Deus de espalhar o seu nome sobre toda a terra. Nós vimos lá em Gênesis 11 que Deus espalhou os homens divergindo sua linguagem e que Deus, no capítulo 12 de Gênesis, envia Abraão para uma terra prometida e diz que Deus diz a ele que abençoaria sua família ou abençoaria sua semente em toda a terra. Nesse texto, lidaremos com o retorno de um tema teológico já tratado no livro do Gênesis, no início do livro, no capítulo 3.
e Gênesis. Ali nós observamos o tema posto por Moisés sobre a semente da mulher e a semente da serpente. Nós vamos observar que em todo o desenvolvimento do livro do Gênesis, esse assunto retorna. Ele volta na narrativa de Noé, ele volta na narrativa de Abraão, ele volta agora na narrativa de Isaac. Com o avanço da igreja, a igreja aqui no Antigo Testamento, na era patriarcal, nós percebemos que o braço de Deus está conduzindo todas as coisas. O avanço da igreja, mostrado nesse texto, é um avanço lento. Guarde essa informação, porque nós iremos observar isso nas Escrituras. É um avanço lento, mas um avanço que possui ininterruptamente a ação de Deus, cumprindo o seu plano de glorificar o seu nome na terra. Cumpre o seu plano eletivo, decretado por Deus desde toda a eternidade. A missão de Deus, meus irmãos, mais uma vez, se mostra aqui no transcurso das histórias contadas no livro do Gênesis, no transcurso da história de Isaac, e agora está prestes a começar a história dos seus filhos, Esaú e Jacó. Não temos aqui um registro apenas de linhagens familiares, mas nós temos aqui uma operação intensa e profunda do Espírito Santo, mostrando que Deus está cumprindo sua missão redentora na história até a vinda de Cristo. Talvez você tenha lido esse texto e a última conclusão que você possa ter chegado é: esse texto não trata sobre Cristo. Trata sobre Esaú, ou melhor, trata sobre Ismael e trata sobre Isaac. Não, esse texto trata sobre Cristo. Esse texto trata sobre a missão de Deus. Esse texto trata sobre a missão da igreja. Esse texto nos mostra como Deus leva a cabo todo o seu plano salvador estabelecido desde toda a eternidade. Temos neste capítulo a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Então, devemos notar, primeiramente, que há um contraste proposital aqui. Ismael e Isaac. Segunda coisa, neste contraste, Moisés está mostrando a prosperidade da descendência de Ismael e a dificuldade da descendência de Abraão. Porque a esposa de Isaac, Raquel, era estéril, a sua madre estava cerrada. Então havia uma prosperidade da impiedade, uma dificuldade muito grande em relação ao desenvolvimento da descendência de Abraão. Lembremos que Abraão teve Isaac já em alta velhice. E agora Isaac também estava tendo dificuldades para ter filhos. Ora, Deus não havia prometido que a semente de Abraão se multiplicaria. Mas porque se Deus prometeu, ele não fez isso acontecer de modo mais prático, mais rápido. Volto àquela frase inicial do sermão, irmãos. O crescimento da igreja é lento, mas progressivo, sólido e expansivo. Lembremos do que Jesus diz, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, a menorzinha das sementes, que depois cresce e se espalha. Consideremos aqui que Isaac representa a igreja, a semente prometida a Abraão, e que todas as nações seriam abençoadas nessa promessa de Deus a Abraão. Isso seria multiplicado. Essa multiplicação da semente não é apenas física, mas principalmente espiritual. Paulo vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles segundo a fé. Isso está espalhado entre todos os povos da terra. Quando nós lemos Apocalipse, vamos ver que Deus será adorado por pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, os descendentes de Abraão, segundo a promessa feita lá em Gênesis 12. Consideremos também que esse texto trata sobre a gloriosa doutrina da eleição, que será aprofundada a partir do próximo sermão que nós vamos ouvir na semana que vem. Então, assim como Deus rejeita Ismael como seu povo,
o texto vai mostrar na sequência que Deus rejeita Esaú e os descendentes de Esaú. A eleição é soberanamente administrada por Deus, não por mérito de ninguém, nem de famílias, nem de linhagens, mas é uma ação da graça de Deus. O texto de Gênesis nos mostra mais uma vez que a doutrina da eleição não está divorciada da teologia de missões das Escrituras. Deus tem um povo escolhido, e a obra que ele nos confia, a obra do povo de Deus, a missão do povo de Deus é pregar para que esses que ele escolheu venham pelo chamado da pregação. E na pregação o Senhor realize o chamado eficaz. Mas vamos observar aqui os dois trechos. O primeiro, a descendência de Ismael e o Deus da promessa. Vejamos, irmãos, esse trecho do verso 12 até o verso 18 nos mostra a prosperidade da descendência de Ismael. Observe, são essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Aí você observa, a partir do verso 13, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá. Aí você tem isso sendo relatado até o versículo de número 15. Aí o verso 16 nos diz, são estes os filhos de Ismael. E estes, os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Observe que a partir desses nomes, houve uma multiplicação da semente de Ismael, e isso virou vilas, isso virou povos. Moisés está mostrando o que aconteceria seguidamente, né, ao nascimento da descendência de Ismael. Então, quando nós lemos o verso 19, veja só, sobre Isaac, o texto diz, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Aqui diz o versículo 21. Isaac orou ao Senhor porque a sua esposa era estéril. Primeira coisa. Isaac casa com quantos anos? 40. Ismael era mais velho. Ismael não demorou tanto para casar. A dificuldade era tanta que até para esse homem de Deus arrumar uma esposa demorou, irmãos. Mais uma vez, aos solteiros. Espera no Senhor. Espere no Senhor. Lembre que Abraão teve filho com 170 e poucos anos. Não é tarde demais. E Isaac casou com 40. Não é tarde demais. Certo? O texto vai nos mostrando a dificuldade. Não é profecia não, viu? É o texto. O texto vai mostrando a dificuldade da igreja avançar, entende? Deus não podia fazer a coisa assim? Abrir as portas? Vai, mulher, tem aí 12 filhos logo uma vez, 15, 20. Vou multiplicar a semente aqui rapidamente, para que meu povo se espalhe rapidamente. Nós vemos aqui que a semente de Ismael multiplica-se rapidamente, o que não acontece com Isaac. De Ismael descenderam 12 príncipes, né? Houve um crescimento populacional consideravelmente interessante relacionado à semente de Ismael. Esse crescimento, prosperidade temporal, também é decorrência da promessa que Deus fez a Abraão em relação a Ismael. Deus cumpriu a promessa, que ia cuidar de Ismael e que ia multiplicar a sua semente. Mas essa semente ismaelita não era a semente escolhida por Deus. Mais tarde, no livro do Gênesis, lá na frente, vamos ver que José é vendido justamente a ismaelitas. Então, a linhagem de Ismael não é bem vista nas Escrituras, não é vista como uma linhagem piedosa. Devemos considerar também que Ismael vive fronteiro a seus irmãos, como diz o texto, próximo à terra de Canaã, mas não vive na terra da promessa, pois a promessa é para Isaque. A promessa é para o descendente oficial de Abraão, Isaque.
Aprendemos aqui, irmãos, que Deus cumpre aquilo que ele diz. Deus cumpre as suas promessas. Deus não mente. A promessa que Deus fez a Abraão sobre o nascimento de Isaque fora cumprida. A promessa que Deus fez para preservar a semente de Ismael também foi cumprida. Mas devemos notar também aqui que Ismael não era o povo do pacto, Isaque era. Mesmo Ismael desfrutando da bênção de Deus, da graça comum de Deus, por causa da aliança com seu pai, isso não fazia dele igreja de Deus. Deus sustenta os povos, mas Deus tem um cuidado especial com a semente de Abraão, com a igreja. Deus sustenta os povos, porque a igreja também sairá desses povos. Mas Deus guia a igreja em todo esse processo da história da redenção. Ismael era ímpio e não foi contado na descendência de Cristo. Ele não estava nesse desenvolvimento. Isaque estava, filho de Abraão. Com isso, aprendemos que crentes podem ter filhos ímpios. Certo, irmãos? Crentes podem ter filhos ímpios. E estes filhos ímpios de crentes serão abençoados temporalmente por Deus, por causa da aliança de Deus com seus pais. Isso não significa salvação. Mas há um plano de Deus envolvendo até os filhos ímpios dos crentes. Aprendemos também que Deus cuida de nossa família. Mesmo quando há membros dela que não são eleitos de Deus ou ainda não são convertidos ao Senhor. Deus os abençoa por amor àqueles membros da família que estão pactuados com Deus. Pastor, o que é que esse negócio tem a ver com a missão da igreja? Tudo. Tudo. No domingo passado eu dizia o seguinte à igreja: a igreja não faz missões. A igreja é a missão. A igreja é a missão. Tudo que está envolvido na vida da igreja deve glorificar a Deus. E no trabalho missionário que Deus nos confiou, a família é uma parte fundamental. Esse negócio de missionário abandonar família, casamento, filho para fazer obra missionária, tá errado. É errado. Então Deus me chamou para ser pastor, mas minha mulher não quer que eu seja pastor. Então eu vou deixar minha mulher. Tá errado. Tá errado. Devemos dizer aqui, irmãos, que o texto também nos ensina uma importante ligação de Ismael com a igreja, Ismael com a semente de Isaque, né? O povo ismaelita e a semente de Isaque. Mesmo não sendo ele membro da igreja de Deus, mesmo sendo ele o primogênito biológico de Abraão, Ismael foi circuncidado, Ismael recebeu o selo da aliança, mas Ismael não era um eleito. Na igreja ainda hoje isso pode acontecer. Termos ímpios na igreja. Até pessoas, filhos de crentes que receberam o batismo, mas não são salvos. Não são salvos. E não é difícil acontecer que filhos de crentes que professaram fé pelo batismo, mas não são salvos, depois de algum tempo, depois de batizados, então serem alcançados pelo Senhor. Isso também não é difícil de acontecer. Há muitos que são alcançados pelo Senhor e verdadeiramente convertidos depois de terem sido batizados, porque achavam que tinham sido convertidos, ou foram batizados por algum motivo que não a fé consciente do Salvador. Verso 19 até o verso 22, nós vamos observar o seguinte. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã,
irmã de Labão, o arameu. Essas informações são importantes porque Labão vai aparecer como uma figura-chave mais à frente na narrativa. O texto então diz, no verso 21, vamos ler juntos? Que versículo interessante. Aqui nós não temos apenas, observe, nós não temos apenas um homem diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero filhos, me dê filhos. Não era apenas isso. Nós estamos lidando aqui com alguém que estava no plano redentor de Deus para a vinda do Messias. A oração de Isaac por filhos está relacionada à vinda de Cristo. Ele está orando para que Deus cumpra uma promessa feita a seu pai, que o Cristo viria de todo esse processo. Vemos aqui então agora Moisés nos dando um relato interessantíssimo a respeito de Isaac, e bem resumido, enxuto, Isaac não teve toda aquela história de Ismael. Ismael era guerreiro, vários filhos. Isaac não. Notemos que Deus fez uma promessa a Abraão e que também era estendida a Isaac, e até agora não havia cumprimento. Foi difícil para o seu pai e agora estava sendo difícil para o seu filho. Se você, cristão, essa semana ainda passada, disse assim: mas rapaz, para mim é tudo difícil. Tá aqui, viu? Para Abraão não foi fácil, para Isaac também não foi. E por que para mim e você vai ser? Você quer tudo fácil? A Bíblia diz o seguinte em Gênesis 17, 2, a versão da NVI diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus havia prometido isso a Abraão, e agora parece que a promessa estava travada pelas impossibilidades físicas de Raquel. Consideremos também o quão incompreensíveis são as obras de Deus no processo em que Deus está fazendo a sua palavra, a sua vontade, se espalhar por todo o mundo. Isaac aguardava por 20 anos o cumprimento da promessa. Não era apenas a felicidade de ter filhos, irmãos, e de ver o favor de Deus sobre sua família, com a sua mesa rodeada, como diz o salmista. Era uma questão de salvação do mundo. A preocupação de Isaac era algo relacionado à salvação do mundo, porque dele viria o Messias. Isaac lida com tamanha angústia novamente. Lembremos que esse senhor agora, né, Isaac, ele foi aquele rapaz que foi levado pelo pai para o monte para ser sacrificado, que viu seu pai enfrentar duras provas, vindas da mão do Todo-Poderoso. Talvez Isaac tenha sido, nesse momento aqui, assaltado por pensamentos de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Talvez ele também tenha lembrado-se das promessas de Deus ao seu pai. Aprendemos que o tempo pertence a Deus e que ele faz a sua obra segundo o bem desejar. Deus não usa o nosso relógio. Amém, meus irmãos? Deus não usa a nossa agenda. Deus tem uma agenda. E nós estamos na agenda de Deus. Deus está usando famílias com situações complexas em termos biológicos, em termos de saúde, para cumprir a sua vontade. No versículo 21, lemos que Isaac ora, né? Ele clama pelo favor divino. Eu quero fazer aqui algumas aplicações importantes. Há famílias nesta congregação que sofrem com a saúde de membros
de sua casa. Questões difíceis, delicadas, e que estão em oração, pedindo que o Senhor faça a sua vontade, faça um milagre, o Senhor traga mudança de quadro. Eu quero dizer que não é de agora que Deus usa os meios das impossibilidades físicas do seu povo para cumprir o seu grande propósito. Eu não estou aqui para lhe dizer que o Senhor irá curar, porque várias outras servas de Deus foram estéreis e Deus não abriu a madre. Vários outros foram cegos em Israel no tempo de Jesus e ele não curou. Vários outros eram leprosos, ele não purificou. Vários outros eram paralíticos e ele não fez andar. Vários outros eram cegos, surdos, gagos e ele não curou. Isso está no campo da soberania de Deus. Mas eu quero dizer aos meus irmãos, nesta manhã, que este grito silencioso de Isaac aqui nos revela e nos ensina muitas coisas. Como seres humanos, podemos de fato sermos alcançados, acometidos pelo desespero, enquanto a boca cala, a alma grita desesperadamente. Há um quadro muito expressivo de um artista chamado Edvard Munch, chamado O Grito. Procure esse quadro depois no Google. Aquele quadro mostra como a figura está desesperadamente pedindo por socorro, mas ao mesmo tempo não há nenhum som, porque é uma pintura. Uma pintura não tem som. Almas gritam em silêncio. A oração de Isaac aqui era um grito silencioso, pedindo que Deus o socorresse. Mas eu quero estender aqui uma outra aplicação a casais de nossa congregação que têm pedido a Deus filhos e o Senhor ainda não tem concedido. Há uma palavra de Deus para vocês aqui. A primeira é que a Ele pertence o poder da vida e da morte. O poder da vida pertence a Deus. É Ele que gera a vida. A segunda coisa é que Deus ouvirá as orações que estiverem no seu propósito. A terceira coisa é que Deus deseja que os seus servos clamem. Clamem, clamem, clamem. Temos aqui que o texto fala sobre os filhos, e esses são chamados na escritura de herança e galardão. Naquele período, uma mulher não ter filhos era algo muito vergonhoso. Se lembra daquela história de Ana, em 1 Samuel? Era vergonhoso uma mulher não gerar filhos naquele período. Então envolvia toda uma questão circunstancial, social, existencial para o povo daquela época. A geração de filhos era considerada uma bênção e prosperidade do Senhor, e a retenção desse privilégio era considerado uma maldição vinda de Deus. Era algo que pesava no coração do povo. O texto também, irmãos, fala para casais que não estão, de fato, conseguindo prosperar nesse quesito. Talvez você tenha visto o Senhor abrindo a madre de tantas mulheres na nossa congregação como o Senhor tem feito. O povo já me disse, quando o Senhor bota um áudio no grupo do WhatsApp, a gente já sabe que é neném de alguém que está vindo aí. E talvez você pense, mas Senhor, por que não chegou na minha casa ainda essa bênção? Por que isso não aconteceu? Eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, eu não sei. Eu não tenho a resposta. Deus o sabe. Mas ore. O texto diz, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o que é que diz agora? O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Continue orando, perseverando, pedindo a Deus. Mesmo quando formos tentados a parar de orar, lembremos do exemplo de Isaac. Aprendemos também que, ainda que o avanço da igreja seja
aparentemente vagaroso, lento. Deus é o Deus em missão. A missão é dele. Nós somos cooperadores com ele. Amém, meus irmãos? Deus não se frustrará na missão. Deus não se frustrará na missão. Isso não é possível acontecer porque ele deixaria de ser Deus. Deus nos moverá meios, trabalhará contra os meios, a favor dos meios ou sem os meios, como diz a nossa tradição. Aqui Deus está movendo o próprio Isaac a orar, a suplicar, não apenas para continuar a descendência, mas para que Deus cumprisse a promessa de abençoar as famílias da terra. O povo de Deus deve estar engajado no trabalho de Deus e na obra de Deus em missões através da oração, suplicando que Deus multiplique a sua semente. Que Deus multiplique a semente espiritual de Abraão. Como povo de Deus, povo da aliança, povo do pacto, devemos orar para que Deus cumpra essa promessa em termos finais e conclusivos e que Ele nos use para isso, onde os povos de todas as nações serão reunidos, e todos esses chamados filhos de Abraão. Lembremos, irmãos, que Abraão era um gentio, tá? Abraão era um gentio, Abraão não era judeu. Abraão era um gentio, era alguém que viveu e nasceu na região que hoje chamamos Babilônia. Da descendência de Abraão, então, os judeus vieram, mas ele mesmo era um gentio. Deus já estava mostrando que iria usar o povo judeu para que o evangelho fosse levado às nações. Esse texto nos ensina muito sobre a missão de Deus em cumprir o seu propósito salvador no mundo e nos ensina muito sobre a intercessão missionária. Então nós devemos orar para que o Senhor nos use no cumprimento da missio Dei, a missão de Deus. Devemos orar e devemos nos envolver em todos os termos na missão de Deus. Nesse processo de envolvimento na missão de Deus, viveremos várias coisas. Dificuldades, lentidão no avanço, falta de recursos, falta de ambiente propício, falta de material humano. Tudo isso acontecerá e essas dificuldades surgirão porque o povo de Deus sempre enfrentou dificuldades no cumprimento da missão. O povo de Deus enfrentou dificuldades no cumprimento da missão. Deus não, certo? Deus não. Deus não tem dificuldades em cumprir a missão. É a igreja que tem dificuldades de cumprir a missão. E quem coloca essas dificuldades diante da igreja? Deus. Ele é o grande governante. Se as dificuldades vêm, Deus não está dizendo assim, pare, porque é uma dificuldade. Deus está dizendo, ore, como Isaac. Ore, 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 ore. Ah, irmãos, podem nos proibir de entrar em alguns países. Podem nos proibir de falarmos em ambientes públicos. Podem nos proibir de falarmos em redes sociais, em grandes mídias massivas, como rádio e TV. Podem fazer muitas coisas para impedir o avanço da igreja, mas ninguém impede a prosperidade do evangelho na terra. Ninguém impede o evangelho de entrar em um lugar, quando Deus quer que o evangelho entre num lugar. Ninguém impede. Às vezes a gente pensa assim, mas o evangelho não chegou em determinado lugar por conta de uma resistência política, uma resistência religiosa. Então, não, irmãos, nada impede o evangelho. Paulo diz assim, eu estou preso. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não fica presa. Quem sofre essa resistência é a igreja, Deus não. E quando Deus quer romper a barreira, ele usa a igreja. Este é o sentido de as portas do inferno não resistirão. Certo? O sentido aqui é que a igreja fica batendo na porta do inferno. Ela quer romper a porta do inferno. Não é o inferno que está impedindo a igreja de passar. É a igreja que quer entrar, quer passar. E aí o texto sagrado vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos na grande missão de Deus. Então, que o Deus que é infinitamente sábio e dá crescimento ao seu povo, e alento e refúgio para nós,
seja glorificado no que nós ouvimos, no que nós fazemos, no que nós pedimos, nas finalidades da nossa vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos à mesa do sacramento. Senhor Deus, nos ajude a cumprirmos a missão que é tua. Sabemos que o Senhor é todo-poderoso, mas nós não somos. Sabemos que o Senhor é independente, nós somos dependentes. Sabemos que o Senhor é soberano, nós somos servos. Sabemos que o Senhor é imenso, infinito, onipresente. Nós somos limitados, temporais. Por isso necessitamos que o Senhor nos capacite, nos use. Nos ensine a tua palavra, nos ensine a importância da doutrina para o avanço do teu reino, para servirmos ao Senhor da melhor forma que pudermos, com todas nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ó Senhor, abençoa cada missionário que está no campo, trabalhando, pregando, dedicando sua vida. Abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando nas partes administrativas da obra missionária. Abençoa as igrejas que se envolvem com isso. As igrejas que mantêm missionários que vão ao campo, que se dedicam, que se envolvem, que abraçam aquilo que o Senhor a chamou a fazer. Faz-nos entender sempre, Senhor, que nós somos a grande expressão da missão de Deus na terra. Um povo chamado, um povo escolhido, um povo enviado. Te pedimos que nesse momento, Senhor, abençoe esses elementos para o uso na Santa Ceia. Te pedimos que o Senhor nos visite com este meio de graça. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor